Gente, eu quero falar com você sobre duas mulheres negras que eu conheço e que venceram na vida. Eu acho que isso é muito importante, tá? Vamos falar sobre isso? Bom, a primeira pessoa que eu queria falar com vocês é a Letícia Freitas, né? Bom, o que que acontece? Eu estava lá no mestrado em administração pública, na então Escola Brasileira de Administração Pública, EBAP, né, da Fundação Getúlio Vargas aqui no Rio de Janeiro, né? Eu era da turma de 1994, né? E aí é, eu fui fazer uma disciplina que falava sobre métodos de dissertar, pensamento reflexivo e enfim, como desenvolver um tema. Era uma disciplina crucial para a gente fazer a dissertação de mestrado, né? E o professor era o brilhante, absolutamente brilhante, Luciano Sajá Schneider, né? Que, inclusive, eu tenho uma passagem com o Luciano que é muito legal. Eu acho que é um dos maiores orgulhos que eu carrego na minha vida. É que o Luciano é um cara assim brilhante, muito conceituado na instituição, né? E quando a gente vai fazer dissertação de mestrado, a gente normalmente procura um professor para ser nosso orientador, né? E procura um professor para ser nosso orientador, e aí esse professor decide se aceita ser orientador ou não, né? De acordo com a linha de pesquisa dele. Se a gente houver um acordo, tudo bem. Se não houver, a gente tem que procurar outro professor para ser orientador, né? E com o Luciano aconteceu o contrário, né? Ele veio se oferecer para ser meu orientador. Cara, você não imagina que orgulho isso é na minha vida. Que orgulho. Uma pessoa inteligentíssima, privilegiada, brilhante como o Luciano Sajá Schneider, né? Se oferecer para ser meu orientador. Quer dizer, o professor é que foi o aluno, não foi o aluno que foi o professor. Infelizmente eu tive que recusar, porque eu já estava comprometido com outro professor, Paulo Roberto Mendonça Mota, que também é brilhante, também é conceituadíssimo e tudo, né? Então eu fiquei com. Eu disse: olha, Luciano, fico muito honrado, muito orgulhoso, mas eu já estou comprometido com outro professor, né? Bom, e algum tempo depois, infelizmente, o Luciano veio a falecer. Ele cometeu suicídio. Não sei o que o levou a tal, né? Mas enfim, não importa. O Luciano será eternamente lembrado por mim e por uma das colegas que eu vou falar aqui, que é a Letícia Freitas, né? Bom, ele tinha a disciplina lá de metodologias de pensamento, metodologias de reflexão, né? E tinha gente da turma de 94 e tinha gente da turma de 95. Da turma de 95 tinha uma dupla, né? Que era muito discreta, era muito na delas, né? E, e que, enfim, eram bem reservadas, né? Mas elas andavam sempre juntas, são amigas até hoje, né? Que era a Claudete Veiga e a Letícia Freitas, né? Bom, a Claudete Veiga, inclusive, gente, eu na época arrastava uma asa por ela, né? Só que depois eu fiquei sabendo que ela era casada. E aí, eu, obviamente, não arrastei mais asa nenhuma. Mas, enfim, é uma mulher muito bonita, muito charmosa, né? E ela é bonita e charmosa até hoje, né? E, curiosamente, tempos depois, ela foi minha chefe duas vezes, né? Quando eu lecionava na Estácio, tinha uma Estácio em Bento Ribeiro, né? Colégio Santa Mônica. Então eu fui dar aula de administração lá e ela era minha coordenadora. E pouco tempo depois, né, a Estácio de Vila Valqueire, né, que era no Colégio Pentágono, né, inclusive minhas filhas estudaram lá, porque eu morei um tempo em Vila Valqueire, né, a Claudete foi para lá e foi minha coordenadora de novo, né. Então, enfim, então a Claudete, eu trabalhei com ela, né, posteriormente ao mestrado, né, e, enfim, Claudete, saudações, tá? E a Letícia Freitas. A Letícia Freitas tinha uma particularidade. Mulher, negra, né? E, e assim, eu imagino que a Letícia era uma pessoa de origem pobre, né?
Então, quer dizer, ela já venceu bastante barreiras, né? Para o que as mulheres negras passam nesse país, conseguir ingressar no mestrado é uma barreira muito alta, né? E ela conseguiu passar essa barreira. Então, isso já cria grande admiração pela Letícia Freitas, né? Mas depois ela se formou, eu me formei mestre, ela se formou mestre, né? E fomos ser colegas de trabalho na Estácio também, né? Ela era, só que como a área dela é mais para serviço social, para psicologia, e a minha área é mais de administração, então eu não trabalhei diretamente com a Letícia como trabalhei diretamente com a Claudete, né? Mas então, ela se tornou a professora da Estácio e ela é uma professora muito querida por todo mundo, né? Os alunos, as alunas adoram ela, né? Ela é uma pessoa muito inteligente, ela é uma pessoa muito culta, ela é uma pessoa muito engajada, né? Então, ela é uma profissional da área acadêmica, assim, na acepção da palavra, e eu tenho muita admiração pela Letícia. Muita admiração pela Letícia, porque com certeza ela teve barreiras muito maiores do que eu, por exemplo, tive, do que a Claudete teve, né? Por ser negra, né? Principalmente por ser negra, né? Também por ser mulher, né? Porque vocês sabem que mulher é muito discriminada nesse país, né? Mas negro mais ainda, né? Então, Letícia, eu só tenho que, ó, bater palmas para você. Bater palmas para você, porque você construiu uma carreira, né? Uma carreira que tem mais de 30 anos, né? E mais de 30, se não pelo menos perto de 30, né? De 30 anos e uma carreira brilhante, exitosa, perfeita, irrepreensível, né? E você teve que passar por essas barreiras, ser mulher e ser negra para conseguir isso. Então eu acho que é uma conquista que você tem que se orgulhar muito, muito, muito. E todos nós que somos teus amigos, que fomos teus colegas de mestrada, com certeza nos orgulhamos muito dessa tua trajetória, né? Bom, a outra pessoa que eu quero falar com vocês é a Flávia Oliveira, né? A Flávia Oliveira, ela é jornalista da Globo News e ela é articulista do jornal o Globo, né? A Flávia Oliveira, ela estudou comigo em outra situação, no segundo grau com ensino médio, né, com curso técnico acoplado, né, na Escola Nacional de Ciências e Estatísticas, a ENSE, né, que pertence ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, né? A Flavinha era da turma anterior à minha. Ela era da turma de 84 e eu era da turma de 85, né? Eu não conheci pessoalmente a Flavinha nessa época. Eu não sei se ela estudava de manhã e eu à tarde, porque os 2 primeiros anos eu estudei à tarde. Aí no terceiro ano que eu estudei de manhã, ela já tinha completado, então, porque ela era um ano antes de mim. Então, possivelmente por causa dessa diferença de turnos, eu não conhecia a Flavinha pessoalmente na época, né? Mas eu comecei a acompanhar o trabalho daquela jornalista brilhante, né? Que a princípio trabalhava substituindo a Miriam Leitão, né? Quando a Miriam Leitão estava de férias ou não podia escrever lá no Globo, né? Mas ela, com seu brilhantismo, com a sua capacidade, com a sua imensa facilidade para escrever, começou a tratar de temas sociais, ela começou a tratar de preconceito, ela começou a tratar de como o negro era menosprezado, como a mulher era menosprezada, como é que pessoas que têm religião afro eram menosprezadas, e ela conquistou seu espaço, né? Hoje ela é uma figura midiática, né? Ela está aí na Globo News, né? E para mim é a jornalista mais competente da Globo News, né? Entre os homens eu gosto muito do André Trigueiro, né? O André Trigueiro é muito bom, né? E entre as mulheres, para mim, é a Flávia Oliveira, né? E eu tive contato com ela porque nós tínhamos um amigo em comum, né? Que eu chamava de Rogério Cabeludo, né? Porque eu não sabia o sobrenome dele, né? Mas ele era bem cabeludo, continua sendo, né? Então o Rogério Cabeludo estudou com a gente na ENSE, tanto com ela como comigo, né? E eu comecei a trocar e-mails com ela, ela é super simpática, responde tudo e tal.
Outro dia a gente teve uma divergência, porque ela desceu a lenha aí no fato do Lula ter dito que a Gleisi Hoffmann era uma mulher bonita, né? E eu acho que não, acho que o Lula fez muito bem porque ele estava, na verdade, mandando um recado para o Bolsonaro, que disse que as mulheres petistas são feias e... Não vou nem repetir a palavra, tá? Então o Lula estava mandando um recado para o Bolsonaro enfim, eu acho que ele fez muito bem. Então isso eu diverjo da Flavinha, né? Mas divergências fazem parte da democracia. Então a Flavinha é um outro exemplo, né, eloquente de uma mulher negra que deu certo, né? Então, gente, o que a gente espera é que mais mulheres negras deem certo nesse país, né? Como a Letícia Freitas, como a Flávia Oliveira, e com certeza há outras, né? Eu até mandei um WhatsApp para a Letícia perguntando que outras você poderia citar, né? Mas, enfim, ela não respondeu a tempo de eu fazer esse vídeo, mas se ela responder, vai entrar pelo menos num vídeo short, né? Então, duas mulheres com muita tenacidade, com muita raça, com muita inteligência, com muito conhecimento, mas com muito trabalho, negras e mulheres que construíram uma carreira sólida e respeitável, né? Que esse país possa ter políticas públicas, né? Para as mulheres, tanto para as mulheres como para as negras, né? Agora eu vou dizer uma coisa, você não espere que nenhum bolsonarista vá fazer isso, né? Quem vai fazer isso é ou Luiz Inácio Lula da Silva ou alguém que seja próximo a ele, tá? Gente, eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand, muito orgulho de falar sobre essas duas grandes mulheres, né? Letícia Freitas, né, que eu tive o prazer de conviver, né? A gente se cruzava sempre lá na Estácio, até em Cabo Frio a gente se cruzou. Ela e a Claudete, aliás, né? E a Flavinha, né, que eu não conheci pessoalmente, mas com quem eu troco muito, né? E que é uma grande jornalista, uma jornalista muito articulada, né? Eu vou dizer para vocês, ela entrou para substituir a Miriam Leitão. Para mim, ela é melhor que a Miriam Leitão. E olha que eu gosto da Miriam Leitão, tá? Então, gente admirável que construiu sua carreira baseada em honestidade, integridade e força de trabalho. E que conseguiu romper todos os preconceitos, né? Seja contra mulheres, seja contra negros e negras, né? Gente, eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand, fico feliz de ter gravado esse vídeo. Muito obrigado a todos que assistiram, muito obrigado a todas que assistiram em primeiro lugar, muito obrigado a todos que assistiram e muito obrigado a todos que assistiram, né? Gente, eu consegui monetizar esse canal, mas a monetização ainda está muito pequena. Então, se você puder dar like aqui nesse vídeo, que me ajuda bastante, eu agradeço. Se você puder se inscrever no canal, que também me ajuda a médio e longo prazo, eu agradeço. E se você puder compartilhar esse vídeo, porque esse vídeo merece ser compartilhado, sobretudo com a população negra e de mulheres do país, porque pode servir de inspiração, faça isso. E se você puder dar uma olhada na descrição desse vídeo, eu também agradeço muito.